Boa noite, pessoal, conectado aí no canal do Farol no YouTube. Estamos aqui ao vivo, né, numa live surpresa, novamente. Então, hoje, para compartilhar mais uma mensagem do Cryon, né, uma das mensagens mais recentes, chamada Coisas de Gerar os Olhos. Né, então, essa semana eu já estava, né, com as minhas tarefas, uma das minhas tarefas, traduzir, né, um conjunto de canalizações de Cryon, né, para poder postar. E a ideia era traduzir, né, a partir do Havaí, né, já vinha traduzindo algumas. No entanto, quando eu ouvi essas mensagens mais atuais de Cryon, dadas em Chicagoland, eu senti que elas eram muito ricas, muito profundas, como todas as mensagens do Cryon, mas eu senti que nesse momento, né, eu gostaria de compartilhar essas mensagens. Né, e uma em particular, que é essa que eu vou compartilhar hoje com vocês, né, chamada Coisa de Gerar os Olhos, né, que fala de muitas questões atuais, né, da sociedade. Cryon fala de uma forma muito profunda e bela, como sempre. Né, então, acho apropriado para o momento. Então, boa noite a todos chegando. E a ideia foi exatamente, mesmo que eu já tenha traduzido, e eu vou compartilhar no site oficial, cryonportuguês.com, eu queria fazer uma transmissão ao vivo exatamente para criar um campo de maior coerência ainda, né, que nós formamos quando estamos ligados dessa forma, e com isso amplificar a irradiação das energias dessa mensagem específica. Tá bom? Então, por isso nós vamos compartilhar agora. E antes disso, só lembrar, né, dos nossos próximos eventos na semana que vem, né, o evento com a Lily, né, Wong e o Robert Coxon, né, chamado As Vozes dos Elohim, que vai acontecer em São Paulo, dias 26 e 27 de outubro. Então, mais uma semana aí para as inscrições. Né? O evento de Florianópolis já está esgotado, mas ainda existem vagas para o evento de São Paulo. Né? Então, semana que vem estaremos aí em São Paulo, né, para quem é de São Paulo, compartilhando essas energias, né, essas experiências de campo, né, que são iniciáticas no sentido de trazer vibrações, ressonâncias, experiências que vão enriquecer a nossa vida e despertar em nós, né, o que tem de sagrado em nós. Então, várias pessoas estão fazendo isso. Nós vamos estar ali, né, compartilhando aquele momento com Robert e Lily, que fazem parte da família Cryon. Né? Muito bem. Então é isso, pessoal. Então vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Então vamos preparar. Parece que todos estão me ouvindo bem, né? Maravilha. Então vamos lá. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Anteriormente no dia eu disse a vocês que haveria uma canalização de girar os olhos esta noite. Bem, já esta noite, para você. A terminologia de girar os olhos significa coisas que parecem estranhas, esquisitas, e talvez apenas alguns poderiam acreditar nelas. Você será o juiz. Eu sou aquele que tem dito a vocês muitas vezes sobre a beleza da vida em sua galáxia. Que algum dia vocês o verão e compreenderão, e olharão para trás e dirão: quão tolos nós éramos pensar que estávamos sós. E que as probabilidades estão a favor, grandemente a favor, de não apenas vida inteligente, mas vida mais madura. Nós já dissemos a vocês antes que a raça humana tem apenas 200 mil anos de idade, aqueles que têm 23 cromossomos. E a vida neste universo, mas especificamente nessa galáxia, e que vocês podem ver suas casas com seus telescópios, não tão distante assim, que tem culturas muito mais antigas que a sua, e algumas delas tiveram os mesmos testes em seus planetas que vocês têm. Algumas delas se graduaram para a benevolência. Algumas delas literalmente passaram da forma corporal para a física da consciência. Vocês ouviram? A consciência é física. Há energia na consciência que tem sido uma descoberta recente de apenas 200 anos atrás. Significa que a consciência é um jogador no campo de energia e vocês precisam tratá-la como energia. A consciência sozinha pode existir como vida?
Se é uma energia com vida, talvez ela nem mesmo precise de uma forma corporal. Isso está correto. O planeta está cheio de histórias que são espirituais a respeito das visitações de anjos. Está por todas as suas escrituras, todas as escrituras. Não importa qual seja o seu sistema de crença, há um tempo dos anjos. E os anjos vêm e dão mensagens. A imagem deles na arte, quase sempre, de forma interessante, são mulheres. E naquilo elas são belíssimas, altas, grandes. Deixe-me apresentar-lhes para uma pleiadiana. Porque é isto que eles estavam vendo, meus queridos, e sempre foi assim. Uma forma não corporal que tem a imagem em sua mente, que é de um humanoide, belo, alto e feminino, que veio para este planeta várias vezes, como suas sementes, como seus guardiões, como seus ajudantes, e se mostraram para dar orientação e informação. Moisés falou com uma pleiadiana, meus queridos. Estas são as coisas que algum dia vocês descobrirão. E vocês dirão, eles sempre estiveram aqui. O que você pensa de uma sociedade, uma cultura, um planeta que passou por aquilo que vocês passaram e tem 1 milhão de antes de vocês? Onde eles estariam? Se eles tivessem sua mudança, se eles passassem pela consciência como sendo energia e eles iniciassem uma evolução, milhares de anos, onde eles estariam? E a resposta é, eles estariam tão elevados em vibração, tão multidimensionais, que não precisariam de naves para vir aqui. Eles poderiam pensar seu caminho até este planeta. Porque eles têm um atributo que é próximo de Deus. E é assim que se parece um anjo para vocês em 3 dimensões, com o nível de maturidade que vocês têm agora em 3 dimensões. Há ainda uma cultura guerreira, vocês são em uma era que ainda é bárbara, olhando para cima, para algo que vocês pensam deve ser divino, sem compreender que é, de certas formas, assim como você é. Mas é o complemento divino de um ser ascenso de um outro planeta, que passou por tantas coisas. Nós dissemos a vocês que os pleiadianos, quando vieram aqui, eles tiveram uma história que envolve não apenas um planeta, mas mais de 2. Nós dissemos que em seu estado de guerra e em sua tecnologia, eles até mesmo viram genocídio planetário. Bem-vindos à ideia de Star Wars. E nós dizemos novamente, de onde vocês acham que aquilo veio? E, no entanto, com aquele tipo de história e aquele tipo de escuridão, com milhares de anos de passar por aquilo, ir até o zero, começar de novo, ir para o zero, começar de novo, eles finalmente compreenderam corretamente. E é isto que um planeta, é assim que um planeta ascenso se parece, e há muitos nessa galáxia, que olharão para vocês e terão ajudado vocês de muitos lugares. Há aqueles que semearam eles, que são seus avós sementes. Vocês têm os arturianos, que querem saber quem eles são, porque eles estão aqui. Tudo é parte de um sistema mais grandioso de benevolência, de amor. Enquanto isto, aqui está você. Uma proposição de girar os olhos, talvez, mas aqueles com uma mente aberta, mesmo aqueles que talvez estivessem investidos em um sistema espiritual, podem ver o sentido disto.
E talvez isso não interferiria até mesmo com as tradições e as regras. Quando vocês começam a compreender a realidade do que pode ter acontecido. Você pode pensar que é insultante eu dizer que no momento as culturas nesse planeta são como crianças, neste momento, aprendendo a respeito da espiritualidade e aplicando suas próprias regras humanas para quem Deus deve ser. Deus então se transforma em alguém que tem uma mente humana, vocês podem dizer, cheque, dei uma olhada nas doutrinas e nas religiões do dia. Deus tem uma mente humana. Aquele é um Deus que então torturará você se você não fizer a coisa certa, enviará sua alma para um lugar sujo. Que tal isto? Para o amor mais elevado que pode existir em um universo. Como é isto para a compaixão além da compaixão? E você começará a ver, bem, talvez tenhamos compreendido errado. Mas este tubo que nós chamaremos da verdade, da espiritualidade, está começando a se abrir. E agora eu direi a você, contarei outra história sobre os Pleiadianos. Sempre houve um plano, meus queridos. Um plano que centrava-se ao redor do marcador. O marcador era este bamboleio do planeta. Não há nada espiritual com relação ao bamboleio. Aquilo era apenas um marcador. 26 mil anos foi o último marcador. As coisas aconteceram em outros marcadores, vocês não conseguiram. Nós dissemos isso antes. Houve outras civilizações neste planeta que tiveram o mesmo teste que vocês tiveram e não conseguiram em seu planeta. É por isso que seus sociólogos olham para vocês e dizem que vocês têm apenas 6 mil anos de idade como civilização, sem compreender que houve muitas antes de vocês. Quase 4 outras, até 4 outras. Mas o marcador atual, 2012. E esta é a intuição que os indígenas, ao longo de todo este planeta, sentiram no nível intuitivo. Mesmo aqueles sem telescópios, aqueles que não compreendiam movimentos planetários, sabiam a respeito do bamboleio. Eles podiam ver isso nas estrelas, eles tinham muito tempo para olhar. Era isso que eles faziam à noite, meus queridos, antes da eletricidade. Eles olhavam para as estrelas. E eles começaram a medir onde eles estavam, de forma muito inteligentes. E observaram que ao longo de um período longo de tempo, eles se moviam. E foi aí que eles perceberam que este planeta precisava estar bamboleando de alguma forma, ou mudando de alguma maneira. E eles computaram, calcularam onde o centro daquele bamboleio precisava estar no tempo. 2012 é o tempo. O calendário maia, 5.145 anos de idade, o calendário terminou no centro do bamboleio. Que coincidência! Você poderia dizer, eles sabiam. E, portanto, outros também. Muitos. Por toda esta terra. Muito antes de vocês chegarem como uma civilização moderna. Eles já estavam olhando para o marcador. Então, e que tal aquele marcador? Se você conseguiu, algo mais mudaria. Por que a humanidade, de repente, começaria a evoluir em seu nível de maturidade, em sua espiritualidade, em sua revelação da verdade? Por quê? Porque haveria mais transparência? Por que haveria mais benevolência? O que aconteceu em 2012? Que causaria isso? Qual é a causalidade, o fator da causalidade? E esta é a pergunta que tantos poderiam fazer sobre esta informação muito esotérica que diz que a mudança está acontecendo. Se você estuda os atributos que são finitos, nas predições maias sobre 2012, eles dirão isto. Que seria o início da consciência mais elevada que a humanidade já alguma vez teve.
Mas eles não dizem por quê. Qual é o fator da causalidade? O que forçaria isto? Ou isso simplesmente aconteceria devido a um tempo? E a resposta é não, não acontece devido a um tempo. Precisa haver algo mais. A luz está vencendo. Por quê? Eu falarei a vocês sobre o plano. Há anos atrás, numa pequena quantidade de tempo, eu identifiquei algo chamado os nodos e nulos do planeta. Eles foram registrados, vocês podem vê-los. Esses são lugares que vocês não necessariamente captariam que são sagrados, mas os nodos especialmente representam 12 lugares onde os pleiadianos chegaram e iniciaram aquilo que foi a conversão de 24 para 23 cromossomos no planeta. A história da criação, a história de Adão e Eva. O tempo quando eles chegaram e imbuíram em vocês conhecimento do Criador, levando vocês de serem animais para serem criaturas com almas. Isto é controverso. Mas quem poderia fazer aquilo? E a resposta é uma presença angelical, uma bela presença angelical. E havia muitos deles. E elas eram todas mulheres, meus queridos, porque elas precisavam dar à luz. E lentamente, muito lentamente, o início de uma divindade, de um ser humano baseado em divindade com almas, começou neste planeta. Esta é a história de Adão e Eva, ela é bela. O jardim do Éden é o planeta, como meu parceiro já disse tantas vezes. Adão, cada homem, Eva, cada mulher. O conhecimento do que vocês poderiam chamar bem e mal, que não é isso, é simplesmente escuridão e luz. E a liberdade de escolher que foi dada a vocês. Livre-arbítrio. Em alguns círculos, em algumas crenças, novamente, a história de crianças dirá que Deus deu a vocês livre-arbítrio e imediatamente julgaram vocês por suas escolhas. E é claro, vocês pagaram por aquilo porque cada humano, daí em diante, como uma bela alma vindo de Deus, nasceu sujo. Esta é a história, como soa para você. E você percebe que isso não soa exatamente correto, e não está. Cada humano neste planeta continua a nascer com uma alma magnífica, empoderada, a menos que você seja ensinado de outra forma. Os nodos e os nulos representavam um sistema para o futuro. É um sistema que os pleiadianos colocaram aqui, porque eles tinham um sistema dado a eles, por aqueles que semearam eles. Eles sabiam como funcionava. Esses nodos e nulos, com o tempo, se tornaram cápsulas do tempo. E nós já falamos sobre isso. Agora, um nodo e um nulo é uma energia de empurra e puxa. E nós já descrevemos isso em várias canalizações anteriormente. Ela empurra e puxa a energia em uma certa direção por certos motivos. Sempre há polaridade na física. Então, se vocês vão mudar a consciência, o potencial da consciência de um planeta, vocês precisarão ter um sistema que tenha polaridade, porque é física. Forças fortes e fracas estão lá, nodos e nulos, porque chegará um tempo quando vocês começarão a sugar para fora a velha energia e substituí-la com a luz. E isto apenas acontecerá se o livre-arbítrio de uma cultura da humanidade com 1 bilhão de força passar o marcador predeterminado, 2012. Os nodos e os nulos foram posicionados como cápsulas do tempo. A sua ideia de uma cápsula do tempo é uma cápsula que inclui coisas de um certo tempo. Mas isto não é o que elas fazem. É chamado uma cápsula do tempo porque é uma cápsula, tanto nodo e nulo, 24 deles, que se abririam no tempo certo, 2012.
E nisto, eles começariam um processo que começaria a colocar um potencial no campo, que você poderia sentir, perceber, que trouxe vocês para cima, que te elevou. Porque pela primeira vez, vocês tiveram uma meta que vocês nunca viram antes. Imaginem. Novamente, que você é um indivíduo em preto e branco, olhando pela primeira vez para a cor. Você estaria interessado? Uau! Sim, você estaria. Ah, sim, você estaria. E nós usamos esta metáfora tantas vezes para dizer que a cor está vindo para o planeta. É uma metáfora que significa que a dimensionalidade que você pensa ser a consciência mudará. E quando isso acontecer, isso significa que o paradigma de pensamento mudará. Então, para o futurista, aqui está a mensagem para hoje. Você não pode voltar para a velha consciência e decidir o que acontecerá amanhã. Perceba, aquelas cápsulas do tempo abriram. E já estão começando a sentir, já vocês estão começando a ver mudança na cultura, vocês já estão vendo benevolência quando não havia benevolência lá. Eu digo, quando uma luz se acende, vocês veem coisas que são sujas no canto. Deixa eu perguntar a você, sempre esteve lá ou apenas apareceu agora? E a resposta é sempre esteve lá. E há muito disto. Vamos nos tornar específicos com algo. Eu quero mostrar e contar. Eu espero que você assuma isso corretamente. Absorva corretamente. Eu não estou dando predições, meus queridos. Eu estou dando a vocês exemplos. Se você tem uma maior complexidade de maturidade, você não terá os tipos de reações imediatas que vocês tinham no passado. As coisas que vocês temem. Eu deveria dizer isso novamente. Com a complexidade e a maturidade de um novo tipo de pensamento iluminado que está sendo bombeado para esta rede de todos os tipos no planeta, seja ela cristalina, seja ela magnética. É isso que está acontecendo. Uma energia multidimensional que permite vocês ter um aumento na maturidade da consciência. Vocês não irão, então, tomar as mesmas decisões que vocês tomaram numa energia mais velha. A menos que isto é o que você fará devido ao medo. Então vamos falar sobre algumas coisas como estas. Vamos nos tornar mais específicos, porque o verdadeiro propósito dessa canalização, eu posso afirmar em apenas algumas frases. Meus queridos, neste planeta, nesta época, preparem-se para a mudança. Algumas delas podem ser amedrontadoras para vocês, mas é apenas amedrontador porque vocês viram coisas como essa no passado e vocês pensam que aquelas coisas acontecerão novamente. Não deixem o que aconteceu no passado dizer a vocês o que acontecerá no futuro, porque vocês estão movendo-se para a cor e vocês apenas tiveram preto e branco naquela época. Uma das coisas que todos neste país teriam medo, que muitos dizem está acontecendo, seria problemas com o sistema financeiro. Está no campo e vocês podem senti-lo. Há até mesmo livros agora sendo escritos, há uma competição dos livros e a competição é quem tem o pior cenário de todos. Vai e compre o pior de todos, aquele que te fará se sentir melhor. Isso em si mesmo é um método de velha energia para vendas. Vocês reconhecem isso? Agora, a coisa estranha é que todos eles são baseados no mesmo conjunto de predições, circunstâncias, revelações. E isto é o sistema financeiro que vocês têm agora, americanos, está começando a ser estressado. E o estresse vem de coisas que são inapropriadas. Então o que vocês fazem? Vocês imediatamente refletem sobre 1929, não é? E vocês dizem, aqui vem novamente uma inflação louca
economias que não vão valer nada mais, alimento que custará 10 vezes o que custava ontem, porque é isso que aconteceu. E não apenas aconteceu aqui, aconteceu por todo o planeta. Quando certas circunstâncias chegaram em um lugar que alguns estão dizendo, vocês estão chegando novamente. Então aqui está onde as coisas ficam boas. Número 1, o aviso é uma mudança de consciência. Vocês têm a escolha, ir para o medo, comparar com o que aconteceu novamente e preparar-se. Há algo no campo, uma confluência, se você quiser chamar assim, de coerência. Se bastante pessoas pensarem de certa forma, é aquilo que vocês terão. Então, se houver pessoas o bastante com medo, isso é o que vocês terão, o que você teme. Mas, se houver alguns, e não são necessários muitos, para mostrar uma luz na escuridão, se houver alguns que dizem, bem, isso não acontecerá desta vez. E haverá outros que dirão, ué, por que não? Você está louco? Aconteceu da última vez? Olha para as circunstâncias, são as mesmas? Sim, mas há coisas acontecendo que vocês não sabem a respeito. E é aí que eles baterão na sua cabeça e dirão, você deve ter ido para algum encontro de cryo, não é? Eu quero dar a vocês alguns exemplos. Isto não é o futuro, meus queridos. Isto são exemplos. Coisas que vocês não esperavam ou não esperam. O que você acha da sua política? Você esperava? Qualquer lado, meus queridos, eu não estou falando sobre aquele partido ao qual você pertence, estou falando sobre o que está acontecendo agora em seu governo. Você vê coisas que não estão funcionando bem. Isto pode quebrar também. Nós demos a vocês informações de que isso não precisa falhar, porque novas ideias poderão vir à tona, uma forma diferente de eleger um presidente. Ao invés do vencedor leva tudo, você elege alguém que é um compromissador, você elege alguém que é sábio, que não pertence a nenhum partido. Você elege talvez um centrista, que precisa provar que é um centrista, e que vê coisas boas em dois lados, para poder resolver a questão. Ao invés de um vencedor leva tudo. Por 4 anos ou 8 anos, percebem? Vocês pensam fora da caixa. E em vez de completa falha total e colapso, o que vocês terão são novas ideias. Uma nova ideia que se enraiza, porque ela está cheia de luz. E porque vocês dizem, sim, isso faz sentido. Ao invés de, isso nunca funcionará. Então você precisa passar o número de aquelas pessoas que dizem isso nunca funcionará, para aqueles que dizem, olha, há uma nova ideia aqui. Deixe-me dar a vocês um exemplo bizarro. Isso não é uma predição, deixa eu apenas mostrar a vocês como isso poderia se parecer. Vamos imaginar por um momento, apenas imaginar, que alguém decide abrir o Fort Knox e jogar uma luz dentro dele. E vamos imaginar, apenas imaginar por um momento, isso não é uma predição, meus queridos, que não há nenhum ouro lá. Agora, instantaneamente, a reação seria esta. Nós somos uma sociedade baseada em ouro. Meu dólar é baseado, de alguma forma, em algum valor, em algum lugar mais, e ele já não está lá. E você pergunta ao governo o que aconteceu. Bem, nós nos vendemos há cerca de 15 anos atrás. Ninguém sabia disso. E então, o que acontece a seguir? Bem, total colapso financeiro, é claro. A menos que alguém mais chegue e diz, desculpe-me, há uma outra moeda posicionada. Você sabe sobre essa outra moeda? Não é aquela com a qual você está acostumada. Não é a verdinha, é algo mais. Mas sabe de uma coisa? Nós garantimos essa moeda. Nós garantimos porque a percepção é, aqui está o que ela vale. Nós vamos começar a comercializar. Então você joga os seus dólares, nós daremos $1 por isso ou aquilo, e finalmente você se encontrará em toda uma nova área de recebimentos, porque a outra já estava lá e fazia sentido, e você dirá, tudo bem. Então, ao invés de colapso total e completo, há uma integração, há um ajuste, talvez não exatamente confortável, mas não é 1926, porque houve algo inesperado que aconteceu. Imagine uma moeda que é valorizada porque vocês querem que ela seja algo, porque todos vocês concordam em seu valor.
Algo como isso poderia existir? Como você se sentiria se você fosse um país europeu, você tivesse uma determinada moeda por toda a sua vida, e de repente eles dissessem, bem, nós daremos a você uma outra moeda. Agora, pode não ser a mesma como aquela que, na verdade, ela pode ser um pouco menos valiosa. Você terá alguns problemas. Vocês sabem quantos países assumiram o euro? Você sabe que aquilo não foi previsto? Uma Europa unificada? Vocês não encontrarão isso nas Escrituras, meus queridos. Alguns dirão, bem, não está bem unida. Sabe, ela está muito mais unida do que já foi. E você não precisa reportar mais quando você vai de um país para outro e já não há mais câmbio de dinheiro lá mais, de um país para o outro. Isto é pensar fora da caixa. E nenhum europeu, há 50 anos atrás, teria dito que aquilo era possível. Bem, não é perfeito ainda. Está em transição, se vocês tiverem percebido. Precisa ser integrado também com novas ideias que poderão vir. A maior parte dos problemas vocês encontrarão nas dificuldades financeiras que tem a ver com os bancos. Aquele em 2008, relacionado com bancos. Aquela que alguns veem que está chegando, relacionado com bancos. Esta não é uma predição, é um outro pensar fora da caixa. E se de repente você descobrisse que o que os bancos faziam com seu dinheiro não era muito bem o que eles diziam que faziam. E se vocês descobrissem que há um sistema, na verdade, literal, que permite a eles criar dólares onde não havia nenhum antes, através do que alguns de vocês chamarão de o jogo das conchas. Está aqui, está lá, agora não está mais, ou está em transição, portanto está... E se eles descobrissem que o próprio valor daquilo que foi dito a vocês que era algo, não era o valor? O que aquilo faria com a economia? Bem, haverá aqueles que dirão, bem, isso é 1926 novamente, 1929, a culminação. E vocês estão indo para o mesmo tipo de dificuldades. Então, vamos pintar uma outra cena. E se alguém dissesse, sim, mas eu tenho uma ideia, eu tenho uma resposta. E se os bancos, neste momento, ao invés de falhar, precisassem fazer algo, e eles o farão, que é bizarro e é benevolente. Porque eles admitirão, sim, eles fizeram isso, mas agora eles pegarão todo aquele dinheiro que ainda existe e eles farão algo com ele, onde todos que têm uma conta agora receberão benefícios do programa de saúde. Vocês dirão, espere um minuto, os governos fazem isso, os bancos não, é mesmo? Eu quero que você pense sobre isso por um momento. Este é um modificador de paradigma, não é? E isto é algo que você poderia dizer, mas espere um minuto, talvez nós não estejamos indo para uma recessão, como em 1929, porque olhe, há algumas novas ideias aqui, e os bancos, eles mesmos, farão as coisas corretas. Em alguns momentos pode ser difícil, mas não será o que vocês esperavam. Percebem? Há uma integração de um novo conceito, novas ideias, coisas que ninguém pensou a respeito, incluindo o governo. Eu preciso dar mais exemplos para vocês verem para onde estou indo. Há coisas que vocês não esperam, com ideias que não existem, que poderão vir no momento certo, no lugar certo, de forma que a integração da mudança e pela que vocês estão passando, americanos, não será tão difícil assim. E a maior coisa, neste momento, que fará diferença é quanto você teme estas coisas. Quantos de vocês estão investidos em 1929? Quantos de vocês acreditam que a ideia keynesiana da economia é a única ideia? Que o capitalismo apenas funciona de uma forma, quando ele quebra. Ou será que há passos interinos que vocês não sabiam e que são novos? Que talvez podem se tornar o capitalismo elegante, mais de uma situação ganha-ganha, que jamais esteve aqui antes, que começa muito lentamente a eliminar
aquele vasto vácuo entre os ricos e os pobres. Isto existe porque tudo o que precisa é uma cutucada. Precisa uma cutucada com permissão daqueles que estão encarregados e que precisam responder. Para vocês que estão vendo a luz, percebe mais o que está funcionando? Nós já dissemos antes que chegará um dia quando políticos serão eleitos sobre quão doces e benevolentes eles realmente forem, ao invés de quanto ataque eles farão sobre seus oponentes. Isto começará a se mostrar, e vocês quererão isso, porque vocês começarão a ver, eu quero este homem ou esta mulher, porque eles não assassinam aqueles que concorrem contra eles. Na verdade, eles parabenizam-nos. Ambos estão competindo com suas diferenças, mas ambos são patriotas. Que conceito! E ambos permanecem no púlpito, talvez, em um debate. E a primeira coisa que eles dirão é, eu queria celebrar meu oponente porque aqui está a coisa que ele fez. Por este planeta e por este país. E eles vão listá-los. E então, mas eu tenho ideias menores. Eu acho que as minhas ideias são melhores, ainda assim. Mas não começa como, adivinha com quem ele dormiu ontem? Você poderá até mesmo chamar a isso de política bárbara algum dia. Criar coisas, inventar coisas. Distribuir essas coisas, aniquilando a honestidade de alguém, quando, na verdade, aquela pessoa a tem. Essas são as coisas que vocês não esperam, meus queridos, e elas estão em seu futuro. Quanto vocês temem essas coisas? Não julguem o que acontecerá baseado no que aconteceu antes. Espere mudanças benevolências, pois haverá mudanças. Precisa haver, porque alguns sistemas estão fora de integridade. Eles não podem existir em um lugar onde a cor está chegando. Eles não podem. Este país é aquele que tem as melhores ferramentas para a mudança. E então vocês poderão vê-la primeiro. Quão medrosos vocês estão? Ou quantos de vocês podem dizer? Eu estou vivo no momento certo para ver algo que ninguém nunca pensou que aconteceria. Limpar os bancos. Eu estou vivo para ver algo que nunca aconteceria. Uma limpeza da política. Estou vivo para algo que eu nunca pensei que aconteceria. O impossível. Este é a sua linhagem, velha alma. Sai deste lugar pensando de forma diferente daquela com a qual você chegou. E assim é. Uau, pessoal. Que mensagem maravilhosa, né? Então, não há nada mais a dizer, né, a não ser essa reflexão profunda, né, de Cryon, né, sobre os nossos potenciais maravilhosos, né, o que já está presente, né, para nós que estamos conscientes dessas mudanças benevolentes, né, que nós estamos ajudando a cocriar, né, com o apoio de toda essa irmandade cósmica, benevolente, ascensa, que vem nos dar a mão nesse momento de mudança, né, para que as mudanças sejam mais suaves do que nós esperávamos. Né, isso começa conosco, né, com cada um de nós mudando, né, eliminando esses medos, né, e confiando nessa guiança benevolente, né, da nossa própria multidimensionalidade. Então, por isso, eu queria agradecer a vocês, porque é um movimento coletivo, né, é toda uma família humana, né, que começa a evolução, uns, né, um pouquinho mais adiantados, outros um pouquinho mais atrás, mas todos juntos, né, trazendo essa nova luz e a mudança que é benevolente para todos. Então, mais uma vez, eu agradeço a companhia de vocês, a criação desse campo coerente, né, para que essa luz irradie cada vez mais. Né? E outra forma também de ajudar nisso é curtindo, né, a mensagem, compartilhando. Tá? Então, é uma forma de nós contribuirmos para essa luz, né, que vem através de Cryon e tantos outros mensageiros desse novo tempo. Obrigado, pessoal. Então, até a próxima. Valeu!